O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci. Proclamadores do Evangelho, Miserável, Devocional 19/3/2022. Texto de referência, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nesse texto tão profundo, vemos que Paulo compreende perfeitamente o seu lugar. Como homem, mesmo podendo até se exaltar mediante aos feitos que eram realizados através dele, ele sabia que não poderia se exaltar, pois ele não era nada. E tudo era feito por intermédio de Deus. Ele era o instrumento a qual Deus usava para operar tudo o que era feito. E que a misericórdia de Deus, a graça, o salvou, o resgatou do engano a qual ele vivia, mas acreditava conhecer a verdade. Quando o apóstolo Paulo conhece verdadeiramente a graça de Jesus Cristo, ele vai aprender que tudo na vida dele foi preenchido por Cristo. A graça era suficiente para a vida dele. Logo, o apóstolo Paulo vai entender que a graça de Jesus Cristo preenche tudo que o homem necessita. E se fosse ele gloriar de alguma coisa que ele fez, ele iria gloriar nas fraquezas dele, para que ele, sendo dessa forma, jamais se vangloriasse de forma alguma, pois ele nada seria se não habitasse nele o poder de Cristo. Por isso ele entende a suficiência de Cristo, e que pelo fato de ele reconhecer o quão miserável ele era, o poder do Senhor se aperfeiçoa ainda mais nele, a saber que ele reconhecia o seu devido lugar, sua devida condição. E o que nós podemos aprender com isso? Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus e o quão miserável somos, pois nada de bom produzimos, não existe exatamente nada de bom em nós, se não habitar em nós o Espírito Santo. O poder de Deus está não em nossas mãos, e sim naquele que habita em nós. Quando reconhecemos que sem Cristo nada podemos fazer, esse nada é exatamente nada. Se o poder de Cristo não habitar em nós, não somos capazes de dar um passo sequer para se aproximar de Deus. Essa graça salvadora que nos alcançou, ela aperfeiçoa nós cristãos, homens e mulheres que temem ao Senhor. E como aperfeiçoa? Fazendo cada um de nós, a cada dia, se parecer mais com Cristo Jesus, pois Ele é a perfeição. E se Ele é a perfeição, assim não teremos parte com o pecado. Isso não será mais do agrado daquele que vive para Cristo. Se entendermos isso, veremos que Ele é suficiente em nossa vida em todas as áreas. Sem Cristo, nada somos, nada podemos fazer, mas mediante reconhecendo que não somos nada e precisamos dele, habitando em nós, somos aperfeiçoados dia após dia, que venhamos a crer verdadeiramente no Senhor e compreender que a graça dele é suficiente para nós. Oremos. Deus, obrigado por me resgatar, obrigado por me mostrar a miséria que sou e a real necessidade de ter Cristo em minha vida, ter o Espírito Santo habitando em mim. Obrigado por me mostrar o quão falho sou e que preciso ser aperfeiçoado em Cristo dia após dia. Senhor, que verdadeiramente a graça do Senhor seja suficiente para nós. Que nós venhamos a enxergar que a graça verdadeiramente é suficiente para nós e que precisamos para ter vida, vida eterna. Obrigado, Senhor, pois sei que sem Ti não posso nada e é necessário que o Senhor seja suficiente para mim. Amém.